Fala pessoal, Ednei Vieira aqui, seja bem-vindo para mais uma live aqui no nosso lindo e maravilhoso canal do YouTube. Na live de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Forex, tá bom? Eu fiz uma enquete lá no nosso canal oficial do Telegram. E lá no Telegram o pessoal me surpreendeu, porque eu achei que vocês, sinceramente, prefeririam saber muito mais sobre o mercado de criptomoedas do que Forex em si. Eu sei que muita gente entrou lá por causa de criptomoedas e não sobre Forex, né? Mas vocês querem saber, aprender, né, sobre Forex, não tem por que não passar um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre vários ativos. Vocês vão ver que essa aula aqui é uma aula bastante produtiva, vai ser uma aula bastante longa sobre Forex, inclusive. É porque Forex, como eu já falei em outras lives de criptomoedas, essa estratégia para Forex é um pouco mais complicada do que para quem utiliza ela para operar cripto. Porque para operar cripto é muito mais fácil utilizar ela do que, né, quando você de fato vai operar Forex. Olha só, essa operação aqui já está em queda brusca, provavelmente vem buscar 61. Mas enfim, essa operação em GBP/USD, tá bom, pessoal? Eu peguei ela utilizando time frame de 5 minutos aqui, mas eu também estou posicionado aqui em USD JPY, que está muito mais bonito, uma operação muito mais linda. Bom, eu tenho duas operações aqui, estou posicionado nesse ponto e nesse ponto também eu peguei mais uma operação visando menos 27 do time frame semanal, tá bom? Esse W aqui é W de weekly, certo, pessoal? Seguinte, quando a gente fala sobre Forex em si, nós temos que ter em consideração, vou colocar aqui tudo branco, nós temos que ter em consideração as corretoras market. Bom, o que são corretoras market makers? Corretoras são zero, né? Isso aí. Aí tá configurado tudo em inglês. Aqui. Corretoras market makers, certo? Nós temos que ter em consideração as corretoras market makers. O que são corretoras market makers? As corretoras market makers, como o próprio nome diz, são corretoras que fazem o mercado. Basicamente, é uma tradução direta, tá bom? Tradução direta, market maker. Fazedoras de mercado, fazem o mercado, tá bom? Mas deixa eu me puxar aqui, ó, para conseguir pegar uma definição mais, sei lá, didática para vocês. Vou pegar aqui no Google, é só para os market makers. Acho que isso aqui pode ajudar. Eu já deveria ter preparado esse conteúdo
antes de começar a análise, né? Mas eu não me preparei. Mas vamos falar sobre corretoras market makers. Fábio Guimarães, de nada, cara, estamos aqui para ajudar. Como funciona? Acho que é mais interessante. Quando um trader emite uma ordem de compra ou venda para o mercado, deve haver outro agente que aceita essa oferta. Ao mesmo tempo, pelo mesmo preço. E mesmo sendo um mercado gigante como o Forex, por vezes isso não acontece de imediato. Ainda assim, os traders estão constantemente a realizar e a executar ordens. E é aqui que os market makers começam a desempenhar o seu papel. Ou seja, se não fossem os corretores market makers, todos os traders do mundo não conseguiriam de fato operar no mercado, tá bom? Os market makers oferecem a cada segundo durante o dia um preço de compra e venda, de acordo com a oferta e procura existente, que são renovados a cada 30 segundos. Os investidores podem aceitar esses preços, ou seja, em vez de negociarem com outro particular, operam diretamente contra o corretor. Esse ponto aqui é fundamental. Opera contra o corretor, ou seja, as corretoras market makers, quando você está ganhando dinheiro, as corretoras market makers estão perdendo dinheiro. Então, o que elas querem? Elas querem que você perca dinheiro para elas ganharem dinheiro, tá bom? Por que isso é importante? Porque você tem que entender que se a corretora market maker tem muito mais dinheiro que você, ela tem muito mais capital, ela consegue movimentar o mercado da forma que ela quiser, da forma que ela bem quiser entender. E nesse conceito nós conseguimos ter armadilhas que elas fazem para todo trader que é iniciante, avançado, não importa. Você tem que estar atento nessas armadilhas que essas corretoras fazem, tá bom? Ela tem muito mais capital. Se ela injeta muito capital no mercado em forma de compra, né? Se ela compra, o mercado vai subir imediatamente. Por quê? Porque é muito capital de compra. E oferta e demanda, se está tendo muita gente comprando e pouca vendendo, o preço vai subir, certo? Da mesma forma, se ela entrar vendido numa operação e o preço, né? Se ela entra vendido numa operação e tem pouca gente é, sei lá, fazendo o contrário, o preço vai começar a cair. Por quê? Porque ela injetou mais dinheiro, oferta e demanda. Lembra? Tem muita gente vendendo e pouca gente comprando. O que é que o preço vai fazer? O preço vai começar a cair. É dessa forma que o mercado financeiro mundial funciona, basicamente. Boa noite, Fábio Silva. Então é dessa forma que o sistema financeiro mundial funciona, basicamente. Os market makers, eles conseguem movimentar o mercado da forma que eles bem querem e entendem, tá bom? Isso é um ponto importante. E, pessoal, vocês têm que entender isso porque vamos aqui para o nosso trading view. Corretoras market makers. Já falei para vocês que elas basicamente movimentam o mercado da forma que elas bem querem e entendem, tá bom? Então, elas fazem armadilhas para todos os traders, avançados, iniciantes, não interessa. Elas fazem armadilhas. Eu aqui, por exemplo, olha só, eu vou tentar abrir aqui o meu caderninho. Não sei se está conseguindo ouvir aí o som, páginas esfolhadas. Mas eu tenho um caderno. Boa noite, Yannick. Eu tenho um caderno aqui. Eu tenho vários padrões que basicamente as corretoras market makers utilizam para manipular o mercado, digamos, entre aspas, e tirar dinheiro de você que é trader iniciante e mesmo trader avançado. Bom, eu tenho vários padrões aqui. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar todos esses padrões aqui hoje para vocês que querem, que estão aqui para aprender junto comigo. Eu aprendo com vocês e vocês também aprendem comigo, sempre na humildade, tá bom? Então eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar todos esses padrões na tela, vou desenhar um por um, explicar para vocês como cada um deles funciona. Então eu acho que seria muito do vosso interesse pegar um caderno, pegar uma esferográfica e começar a colocar tudo que eu colocar aqui na tela num caderno também, porque quando eu aprendi, isso me ajudou muito e me ajuda até hoje. Quando eu estou diante de uma operação, eu acho que, sei lá, tá dando uma operação, eu vejo e estou meio com incerteza, eu venho para o meu caderno, porque a informação está aqui, ela está eternizada no meu caderno, tá bom? Antes de tudo isso, vocês têm que entender que
O ponto, como eu posso dizer, fulcral, né, ah, da minha estratégia não, da estratégia que eu utilizo, porque ela de fato não é minha, como eu já expliquei para vocês, eu aprendi com um húngaro, certo? Ela se baseia em Fibonacci. Então, primeiramente, você tem que entender como que funciona esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui, cara, ele vai ser o teu maior amigo. Fibonacci, basicamente, é tudo que eu utilizo, tá bom? Para encontrar operações. Fibonacci, padrões de mercado. Fibonacci, padrões de mercado que as corretoras market makers utilizam para fazer manipulação, certo? Fibonacci, eu já fiz uma aula aqui no canal só sobre Fibonacci. Só sobre Fibonacci. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver uma aula só sobre Fibonacci, certo, pessoal? Deixa eu até tentar puxar essa aula aqui. Vou puxar aqui. Ednei Pinheiro, já tem aqui. Abrir aqui o meu canal, tentar mostrar essa aula para vocês. Eu sei que é uma thumb meio amarelada. Mas tá aqui, ó. Fibonacci. Aula só sobre Fibonacci, tá bom? Depois dessa live, vocês vão ver essa aula. Por quê? Vocês precisam aprender agora, né? Eu vou falar com vocês. E depois dessa live, vocês vão ver essa aula para vocês entenderem como que funciona a Fibonacci de forma prática, tá bom? Ensinei tudo lá. 20 minutos aqui de aula, certo? Mesmo assim, olha só 200 visualizações. O pessoal não gosta de conteúdo de verdade. Quando você está operando com Fibonacci, você tem que ter em consideração alguns pontos principais. Eu vou falar aqui porque, como vocês ainda não viram aquela aula, eu estou presumindo que vocês ainda não viram essa aula. Olha só. Pontos principais. 7 e 8 é um ponto forte de reversão de preço, tá bom? Outro ponto forte de reversão de preço. 61. Esses valores estão aqui, ó. 61, 7 e 8. Quando a gente quer atingir um alvo, né? A gente quer pegar uma operação e colocar o take profit. A gente utiliza o quê? A gente utiliza menos 27 e também menos 68. E essas duas regiões aqui, Ednei, essas regiões aqui embaixo, essas regiões geralmente eu utilizo ela para calcular manipulações de mercado por parte de corretoras market makers. Bom, o 0% é o ponto final e 1% ou 100%, né, é o ponto inicial da expansão ou da retração de preço. Bom, espero que vocês tenham entendido isso. Não entendeu? Depois da live, vai poder passar lá no canal e ver aquela aula completa, tá bom? Show, Ednei. Então, vamos começar agora, né? Falar sobre padrões de mercado. Certo, pessoal? Padrões de mercado. Eu poderia começar aqui com padrões de queda ou padrões de alta. Eu vou começar com padrões de queda, tá bom? Para queda, que padrões eu utilizo? Eu utilizo padrões W, ou seja, padrões de quando o mercado está no bearish, tá bom? A gente fala bearish é o urso. Quando o mercado tem alta é bull, quando tem queda é bear. Ou seja, bearish e bullish, tá bom? Então, bearish patterns, tá bom? Padrões de queda. Show. Esses padrões aqui, já falei um pouco sobre as corretoras market maker, eu vou tirar esse daqui. Que padrões a gente tem quando o mercado está em queda? Primeiramente, a gente tem o bearish W. Como eu falei aqui, ó, é W, tá bom? Padrões W. Bearish W. Que padrão é esse? Olha só, esse é o padrão bearish W, tá bom? Talvez eu tenha ainda, né, que consertar eles um pouco aqui, depois de traçar. Opa, essa última pernada aqui não era necessária. Mas esse é o nosso primeiro padrão. Bearish W, certo? Fazer um pouco aqui para baixo. Show. Esse é o padrão Bearish W. No que consiste esse padrão? Primeiramente, você tem que ter uma LTB, tá bom? É um padrão de mercado que está em queda. Então, você tem que ter uma LTB, tá bom? Vou corrigir aqui um pouco, olha só. Ó, pegar aqui, corrigir aqui essa expansão um pouco, essa retração um pouco, expansão também vou corrigir um pouco para confluir com a LTB. Por quê? Porque tem que confluir com a LTB. Simples assim, tá bom? Tem que confluir com a LTB. Esse padrão aqui, nós temos essa região como a região principal de entrada. Certo, pessoal? Essa é a região principal de entrada quando o padrão é bearish W. Certo? Essa região aqui, ela tem que confluir também ou com 68 ou com 68 ou não, ou com 61 ou com 78 de Fibonacci.
Certo, pessoal? Então, essa região ela tem que confluir ou com 61 ou com 78 de FIBO. Para quê? Para, de fato, eu conseguir pegar uma entrada. Tá bom? Então, como você calcula a manipulação do mercado aqui? Com Fibonacci, como eu já falei, você vai colocar do ponto maior para o ponto menor. E essa região ela tem que confluir ou com 61 ou com 78. Tá bom? Aqui no caso, eu não tenho nenhuma confluência. Ok, não tem nenhuma confluência. Certo? Mas se eu for lá no gráfico, olha só. Tirar tudo isso daqui. Apagar isso daqui também. Bora lá para o gráfico. Tá bom? Bearish W. Vamos procurar um Bearish W. Duvido que vai encontrar no mercado em alta. Shao, hoje, o Shao estava em queda. Né? Shao estava em queda. Se eu procurar um Bearish W aqui, é capaz de encontrar. Vou procurar aqui, Bearish W. Ok, aqui nós temos um Bearish W. Certo, pessoal? Nessa região aqui, nós temos um Bearish W. Não, não chegou a ser completo. Ok, aqui nós temos um, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó. Um Bearish W. Show? Consegue identificar junto comigo? Como eu disse, essa perna aqui, ela tem que fazer o quê? Ela tem que confluir com 61 ou 78 de Fibo no tempo gráfico de M15. Então, o que eu faço? Eu vou traçar Fibo dessa pernada aqui até a máxima dela e vou calcular, né, a manipulação de preço. E nessa região, o preço quando toca em 61, ele poderia até tocar em 68, em 78, mas ele toca em 61 e derrapa. Ele vem buscar o quê? Menos 27, toca em menos 27 e também toca em 68, que eu já falei lá no início da live, que eu utilizo esses pontos como pontos de take profit, como pontos de alvo da operação. Bom, então, sei lá, posição vendida aqui, aqui em 61, stop é onde? Stop é acima do 100. Só um pouco acima do 100. E o alvo, você pode usar menos 27 ou menos 68. Mas esse tipo de operação aqui eu nunca pego. Ah, Irine, então por que você está ensinando uma coisa que você nunca pega? Vocês terem, no mínimo, né, tá inseridos no contexto de padrões de mercado. Tá bom? Você tem que estar inserido, no mínimo, nesse contexto de padrões de mercado. Por exemplo, hoje, essa entrada aqui em GBP/USD, como ela surgiu? Consegue explicar para a gente, Irine, como essa entrada em GBP/USD surgiu? Vocês lembram que o preço já chegou a retrair aqui? Chegou a retrair no início da live, o preço chegou nessa região. Ele já voltou. Por quê? Vamos traçar FIBO? Dessa vela negativa para essa máxima, aonde o preço chegou? Tocou 61, tentou tocar 68, já retraiu totalmente. Qual é o próximo alvo? Menos 27, menos 68. Mas por que que teu alvo não está aqui, Ednei? Porque eu estou utilizando menos 27 no tempo gráfico semanal, para ter um alvo muito maior. Então, como você faz isso, Ednei? Eu sei que vocês devem estar se perguntando agora. Faz uma análise do zero para a gente entender, né? Eu acho que isso é importante, fazer uma análise do zero. Desde, sei lá, pegar um gráfico limpo e fazer uma análise do zero. Eu vou pegar um outro gráfico de GBP/USD e GBP/USD de um outro provedor. Estou utilizando aqui a FXGCM, eu vou utilizar a Oanda agora. E eu posso ter um gráfico totalmente limpo para trabalhar. Né? Totalmente limpo para trabalhar com vocês. Primeiramente, vamos no gráfico semanal, como eu disse. Por que você está indo no gráfico semanal? Para tentar ter um alvo semanal. Entendeu, pessoal? Para tentar ter um alvo semanal. De fato, aqui, se eu tento traçar uma FIBO no gráfico semanal, eu não tenho informação suficiente. Então, a GBP/USD não vai ser, perdão, não vai ser possível utilizar no momento. Apesar que eu já tenho a operação aqui, eu sei por que peguei essa operação. Eu peguei ela provavelmente a partir do gráfico diário. Não, foi em 4 horas. Olha só aqui, 7 e 8 de 4 horas. GBP/USD não vai dar porque eu quero um gráfico onde eu consiga colocar FIBO a partir do gráfico semanal, tá bom? Vai ver Euro GBP, FXGCM também, será que eu consigo aqui? Também não, o gráfico tá extremamente em queda, não consigo. Tem um alvo semanal para explicar a mágica para vocês. Deixa eu ver aqui, Euro JPY, tá. Euro JPY já atingiu o alvo semanal, segundo acho eu, né?
já atingiu, acabou de atingir o alvo semanal Euro JPY. Acabou de atingir, então eu não consigo mostrar algo tá, para onde eu análise feita. EuroSD tenho análise, cara. Vamos pegar aqui o EuroSD, que eu tenho análise feita, mas eu vou apagar e refazer tudo com vocês, tá bom? Vou apagar aqui o EuroSD tudo, apaguei toda a análise. Podem verificar aqui comigo, lista de objetos, não tem nenhum objeto aqui inserido, certo? Então vamos começar a fazer uma análise do zero aqui em EuroUSD. Primeiramente, como eu já falei, gráfico semanal. Por quê? Para ter um alvo semanal, certo? Eu traço uma LTA aqui nesse ponto, olha só, dessa região. E vem que o EuroUSD tá passeando nessa região aqui. A última FIBO que eu posso traçar aqui no gráfico semanal seria desse ponto para essa máxima aqui, e menos 27 já foi atingido. Mas o preço começou a fazer o que agora? O preço começou a cair, né? Podem ver que o preço entrou uma tendência de queda nesse momento. Nós temos essa tendência macro de alta e o preço pegou uma tendência de queda. Eu não consigo ter um alvo semanal aqui para compra no momento. Quer dizer, até consigo, né? Se eu utilizar essa região aqui, eu consigo ter esse menos 27, mas eu utilizaria muito mais 68. Então vamos utilizar 68 aqui como alvo semanal. Por quê? Porque o preço também já teve nessa região aqui antes. Então é interessante, tá bom? 173, então vou colocar aqui 173. Então, esse é o 68 semanal. 68 no gráfico semanal, certo? Coloquei aqui. O 61 do semanal, o preço já tocou, então eu já não posso utilizar essa região. Porque já tocou. Aquele seria um ponto exato, o melhor ponto para pegar em minha operação. Mas o preço já tocou lá e eu não estava atento, então fiquei de fora dessa operação. Bom, ok. Vou tirar aqui, certo, pessoal? Isso, eu posso ir aqui no gráfico diário. Para fazer o quê? Já que eu perdi a operação no semanal, depois da semana a gente tem que a gente tem dias. Depois dos dias a gente tem horas. Depois das horas vem os minutos. Tá bom? Então é dessa forma que eu vou, como posso dizer, de forma decrescente, analisando o gráfico, tá bom? Eu começo aqui no semanal, comecei no semanal, já coloquei uma região que eu posso utilizar como alvo, tá bom? Inclusive, pessoal, desculpa pelos ruídos, é que o microfone aqui, ele, sei lá, tá com alguns problemas, tá bom? E deixa eu beber um pouco d'água aqui. Ok, gráfico semanal, já coloquei a região que eu posso utilizar como alvo, agora eu venho para o gráfico diário. No gráfico diário, eu posso traçar de novo Fibonacci. Não é isso, pessoal, posso traçar Fibonacci de novo. Mas, se eu tento ter em consideração aqui o gráfico diário, eu vejo que a gente tem esse canal aqui. Tá vendo esse canal aqui? Ele foi rompido. Esse canal já foi rompido. Eu já dificilmente utilizo o canal, mas de vez em quando puxo um, tá bom? Eu prefiro utilizar contra trendline, ou seja, trendline contrária. Por que trendline contrária? Porque essa é a trendline da tendência macro e essa foi uma tendência micro dentro da tendência macro que surgiu simplesmente, né, para mostrar que o preço queria voltar para trendline macro. O preço fez uma retração para buscar a trendline do gráfico semanal, tá bom? Depois disso, eu posso ver que de fato o preço já rompeu, né? O áudio está muito ruim. Não entendi por quê. Vou tentar melhorar aqui um pouco o áudio, pessoal. Vou tentar melhorar aqui um pouco o áudio. Está muito. Vou adicionar um filtro aqui de ruído para ver. Acho que ficou melhor agora. Ok, vamos continuar. O preço já rompeu a estrutura de queda. Eu sempre falo de estrutura de queda. O que é estrutura de queda? Estrutura de queda, basicamente, é a estrutura que o preço tem quando ele está numa tendência de queda. E que estrutura é essa? Essa estrutura, basicamente, é essa daqui que eu vou colocar na tela agora para vocês. É essa daqui. Essa é uma estrutura de queda. Bom, o preço
está em queda. Então, isso aqui é a estrutura de queda. O preço faz sempre fundos menores. E quando ele retrai, ele nunca ultrapassa o topo anterior. Tendo em conta que ele ultrapassou esse topo aqui, a estrutura de queda já foi rompida. Nós podemos constatar isso nessa região aqui. Podemos constatar que o preço, né, simplesmente conseguiu romper essa região aqui. Olha só, essa região foi rompida, ou seja, a estrutura de queda já foi rompida. O preço vai rumar a uma tendência de alta. Tá bom, pessoal? Depois disso, tenho aqui também essa FIBO que eu posso utilizar. E o que eu vejo aqui? Olha só, essa é a FIBO que eu tracei. Eu vejo que o gráfico ele está com confluência. Aonde está a confluência? Olha só, o menos 27 aqui do gráfico diário é nessa região. E o 68 está confluindo exatamente onde está o 68 do gráfico semanal. Então, é uma confirmação que eu posso utilizar essa região como alvo. Bom, é uma confirmação que eu posso utilizar essa região aqui como alvo, certo? Depois disso, essa é a primeira expansão do semanal. Eu posso tentar pegar essa expansão aqui semanal. E tendo em conta isso, eu já posso apagar esse LTA semanal e agora para passar aqui para LTA diária. Mais uma vez, eu postei uma análise, uma operação lá que eu fiz em EURUSD nesses dias com um risco retorno absurdo e foi pega exatamente nesse ponto. Eu poderia puxar o meu Instagram agora e mostrar para você e tal. Luiz Eduardo, não. Hoje eu só vou falar sobre Forex, na área de criptomoedas, tá bom? Inclusive fica já meio que um aviso pro pessoal que está na live. Hoje é só sobre Forex, na área de criptomoedas. Criptomoedas vai ficar para sexta. Enfim, nesse ponto aqui, eu peguei uma operação, eu poderia puxar o Instagram e mostrar para vocês agora, mas não faz sentido nesse momento. Tendo em conta que essa operação, por exemplo, se eu tivesse perdido ela, eu peguei, já fechei inclusive, se eu tivesse perdido essa operação aqui, eu poderia agora ir para o gráfico de H1, mas tendo em conta que eu peguei, não tem problema. Eu quero mostrar para vocês uma possibilidade de entrada. Depois do diário, eu vou para o gráfico de quê? De 4 horas. Onde eu posso ver o quê? Eu posso ver que o preço, olha só, isso daqui é uma manipulação. Isso aqui é uma manipulação das corretoras market makers. Por quê? Eu já vou explicar. Eu tenho aqui SLTA diária, SLTA do gráfico de 4 horas, olha só, SLTA aqui. O preço fez o quê? Fez rompimento. Depois desse rompimento, o que é que o preço faz? O preço vem fazer reteste. E provavelmente ele vai arrumar agora a SLTA de novo para agora pegar uma probabilidade, né? É provável que isso aconteça para arrumar para a tendência de alta de novo e buscar lá o alvo. Show. Pegar aqui de novo, show. Quando o preço rompe esse LTA aqui, porque ele simplesmente, olha só, antes desse rompimento, houve toda essa consolidação aqui de preço. Por quê? Primeiramente, Fibonacci do gráfico de 4 horas, mínima para máxima, aonde o preço chegou? 78 pontos de reversão. Lembram? Falei no início da live. Pontos de reversão 61 e 78, tá bom? Aqui no gráfico de 4 horas, eu posso marcar 61 e posso marcar 78. Mas antes disso, eu quero falar com vocês um pouco sobre por que o gráfico fazer esse movimento. Por quê? Se a tendência é de alta, do semanal, a tendência de semanal é de alta, a tendência diária é de alta, a tendência de 4 horas é de alta, do nada o preço faz o quê? O preço rompe a tendência de 4 horas, vem retestar. Simplesmente, o que é que o preço faz aqui se eu for lá no gráfico olha só. Esse é o gráfico de 1 hora. Posso ajustar essa trendline até para esse ponto. Bom, então a gente pode considerar que o rompimento foi mais ou menos nessa região, certo? Mas por que o preço se consolidou aqui? Por quê? Depois dessa consolidação, o que ele faz? Olha só, essa é a consolidação que o preço de fato faz. Isso aqui são corretoras market makers agindo. Elas sabem que muita gente está vendo o preço como uma tendência de alta. Então, o que elas fazem? Elas consolidam o preço nessa região, fazendo o quê? Basicamente um fundo duplo. Eles vêm aqui. E no fundo duplo, o que a maioria dos traders fazem? No fundo duplo, olha só, o preço veio, fez um fundo duplo. O que os traders fazem? Eles vão comprar
Bom, vão montar uma posição comprada, vai para o stop aonde? No último fundo, não é isso? O que elas fazem? Leva o preço para cima e vem stopar geral. Tá aqui, ó, veio stopar todo o pessoal que comprou no fundo duplo aqui, colocou stop abaixo do último fundo, ela veio stopar essa pessoa, essa galera, para quê? Para ela não perder dinheiro, tá bom? Para ela não perder dinheiro. Depois disso, nós podemos ver que simplesmente o preço ele derrapa, ele derrapou e do nada voltou a subir. Voltou a subir, o preço voltou de novo para cima e voltou com violência, inclusive. Mas essa região aqui de preço, ela pode, como eu disse para vocês no início da live, eu posso utilizar Fibonacci mais ou menos para calcular a manipulação de preço. Se eu traçar a Fibonacci dessa mínima aqui para essa máxima, olha só aonde o preço chegou. Exatamente em 161. Antes de quê? Antes de voltar lá para cima. Como eu falei no início da live, eu posso utilizar a região de 127 também de 168 para calcular a manipulação de preço de corretoras market makers, pessoal. Tá bom? Isso é algo muito sujo que elas fazem, mas é algo que existe e não pode ser descartado. Não pode, simplesmente não pode ser descartado. Beber um pouco de água aqui, pessoal. Enfim, tendo em conta que você já tem essa informação, o preço consolidou aqui, a maior parte dos traders vai fazer o quê? Eles vão comprar, colocar stop no último fundo, as corretoras vão fazer o quê? Vão vir stopar essa galera toda. O que você faz? Você pode acompanhar o preço no tempo gráfico menor, né? Pode acompanhar o preço no tempo gráfico menor, certo? E tendo em conta isso, você pode, por exemplo, vou apagar aqui tudo isso aqui, eu posso passar já para M15. E a maior parte do pessoal, quando entra no meu Instagram, me vê postando operações em M1, porque eu vou geralmente até M1 para pegar uma operação, eu utilizo o alvo semanal, tá bom? Mas antes de ir lá em M15, e na M15 e M1, eu preciso desenhar alguns padrões também para vocês, alguns padrões de reversão que eu utilizo. Mas como o mercado aqui está em queda, eu vou desenhar só os padrões de mercado em queda, tá bom? Olha só. Padrões de quando o mercado está em queda e quer fazer reversão para alta. O primeiro deles, olha só, é esse aqui, ó. Esse é o mais assertivo, inclusive. Esse é o primeiro padrão e é o mais assertivo, certo? Perdão. Esse é o primeiro e geralmente é o mais assertivo. O mercado faz o quê? Ele faz essa região aqui para enganar geral, faz fundo duplo. De novo, corretoras market makers, mesmo lá em M1, as corretoras market makers atuam. Faz fundo duplo para quê? Para a galera fazer o quê? Comprar, postou up abaixo do último fundo, o preço volta aqui para cima, a gente geralmente não, a gente tem que ter essa LTA aqui, o preço volta aqui para baixo, vem tirar o stop do pessoal, rompe a LTA, retesta 61 de Fibo e vai lá para cima. Tá bom? Esse é o padrão mais assertivo, certo? O segundo padrão que eu utilizo para reversão de mercado, nós temos o Inversal Head and Shoulders, que é basicamente um ombro, cabeça, ombro invertido. É esse padrão aqui. Não, tem que quebrar a estrutura. Opa, eu enganei aqui, pessoal. O padrão tem que quebrar a estrutura. Ele tem que quebrar a estrutura de queda. Essa estrutura aqui, ela tem que ser quebrada, tá bom? Eu tenho que voltar a fazer aqui. Então, ombro, a cabeça, o outro ombro tem que romper esse último aqui e retestar para ter, né, fato uma probabilidade de reversão de tendência no mercado. E dessa forma, a gente tem que ter também uma LTB nessa região de preço, tem que ter uma LTB, um ombro, outro ombro aqui, não necessariamente devem ser simétricos, às vezes o outro ombro é aqui nessa região, às vezes vem um pouquinho mais abaixo, né? Mas esses padrões são utilizados. E tem mais um, que é basicamente um bullish M invertido, né? Padrões de reversão, um bullish M invertido, olha só, basicamente isso aqui, ó, isso aqui, certo? E rompimento de estrutura, reteste e lá para cima. Bom,
Então, basicamente, isso daqui também é um padrão que eu utilizo para reversão do mercado. Então, vou colocar aqui a LTB, né? Vou pegar aqui de novo. A LTB nesse padrão aqui, geralmente ela é simétrica nessa região. Vou marcar todas as quebras de estrutura para o pessoal ter acesso, para conseguir ver, certo? Primeiramente nós temos, olha só, a quebra de estrutura é muito importante, porque se ela não ocorrer, não vale a pena. Olha só, quebra de estrutura aqui, aqui também nós temos, aqui de novo, quebra de estrutura, certo? E aqui também nós temos quebra de estrutura. Nesses pontos nós temos quebras de estrutura. O mercado tem queda, ele não pode fazer topo maior que o topo anterior. Ele tem que fazer fundo maior que o fundo anterior. Não pode fazer topo maior que o topo anterior. E sim fundo, certo? A partir do momento que eu tenho essa quebra de estrutura, eu tenho de fato um ponto interessante para pegar a entrada. Tendo em conta todos esses padrões aqui, eu já posso vir aqui nessa região que eu já fiz toda uma análise, né, para falar com vocês sobre ela. Mas eu tenho que falar disso aqui primeiro para vocês não dizerem que eu simplesmente inventei um padrão lá no tempo gráfico menor, tá bom? Antes de tudo, certo? Vou apagar aqui. Pessoal, eu estou mostrando aqui o gráfico, mas depois eu vou desenhar todos os padrões. Eu prometi isso no início da live. Vou fazer, tá bom? É uma altura que eu vou falar só sobre padrões. Eu quero mostrar para vocês. Tá bom? Aqui tudo. Essa é a região que eu tenho que ter em consideração quando eu quero pegar, né, uma operação com risco retorno muito bom e tendo como alvo uma região lá em cima. Pra vocês terem noção, eu não pego operação que tem risco retorno menor do que 5 para 1. 1 para 5, né, no caso. Ou seja, arriscar 1 euro para ir buscar 5 euros. Arriscar 10 euros para ir buscar 50 euros. Arriscar 10... Desculpa, pessoal. Basicamente é isso que eu estava dizendo. Nunca pego operações com um risco retorno menor do que 1 para 5. Eu pego, sei lá, 1 para 5, 1 para 9, 1 para 10. Já cheguei a pegar 1 para 31. Mas menos que 1 para 5 eu não pego. Eu sei que isso de fato é um sonho para a maior parte dos traders, mas enfim. Gráfico de 15 minutos. Essa é a região que eu tenho que ter em mente, certo? Aqui no gráfico de 5 minutos eu não tenho informação suficiente para quebra de estrutura. Por quê? Se eu tento pegar uma quebra de estrutura aqui, eu vou ter que esperar essa região aqui ser quebrada. E essa região aqui não é do meu interesse, tá bom? Porque essa região quando é quebrada, olha só, o preço nem para, ele vai lá, dispara lá para cima. Gráfico de 5 minutos. Bora lá ver o que a gente tem. Algo já fica mais interessante. Tá bom? Aqui em 5 minutos, a coisa já fica mais interessante. Olha só, já tem esse LTB que eu posso utilizar lá. Quando eu ir para M1, por exemplo, eu posso ter esse LTB como referência lá em M1. Se vocês prestarem atenção, inclusive, a gente já tem padrão aqui de entrada. Se vocês notarem aqui, ó, tem o ombro, aqui tem a cabeça do ombro e o preço formou outro ombro aqui. Só que a gente não tem nem quebra de estrutura e nem, por exemplo, a quebra da LTB, que é importante, por isso tem que quebrar esse LTB. Se não quebrou, eu não posso pegar a operação. Bom, mas, de fato, aqui nessa região, o preço ele faz uma aceleração. E nessa aceleração, da M3, eu consigo ajustar a minha LTB por causa dessa aceleração. E depois disso, eu já tenho claramente aqui uma quebra de estrutura, né, com a possibilidade de entrada. Depois disso daqui, olha só, depois faz um fundo, vem fazer um topo, eu já tenho uma parte do ombro aqui, eu tenho a cabeça, aqui nessa região, vamos lá em M1 ver. M1 eu tenho uma quebra de estrutura nessa região, olha só, essa foi a última alta que deu origem a esse fundo, depois o preço rompeu, certo? E nesse rompimento eu tenho a oportunidade de pegar a minha entrada. Deixa eu só ajustar a trendline porque ela não pode de forma nenhuma cortar outros candles, tá bom? Então, essa região aqui seria mais provável para ser utilizada, essa aqui, tá bom? Então, nesse ponto aqui, nós temos o que? O nosso ombro formado nessa região, a cabeça nessa região, nós temos outro ombro. O preço, simplesmente, o que ele faz? Ele rompe o LTA, rompendo o LTA aqui e quebrando a estrutura, essa é a estrutura aqui,
Bom, ela foi quebrada, certo? Pessoal, vocês conseguem observar comigo que ela foi quebrada, essa estrutura. Eu posso traçar minha fibra, essa mínima para essa máxima. Infelizmente aqui o preço não retornou a 61. Bom, ele não retornou para 61. Mas, ok, o preço não retornou para 61, Irinei. Muitas das vezes acontece isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso esperar o preço volte para 61 dessa expansão. Eu vou utilizar essa fibra. E aqui nessa região o preço não chega a tocar, mas chega muito perto, tá bom? Digamos que eu peguei uma operação nesse ponto, perto do 61. O meu stop vai ser aonde? Eu posso utilizar esse stop, mas geralmente eu utilizo abaixo da 13 pips de stop. Bom, não sei porque do nada o áudio ele começa a ficar uma bosta. Sim, pessoal, enquanto a Amazon não, essa bosta que eu encomendei já tem semana, tá foda. Enfim, e eu posso utilizar o que como alvo? Eu posso utilizar simplesmente o topo anterior como alvo, que no caso é esse topo aqui, tá bom? Esse é o topo anterior que eu posso utilizar como alvo e eu tenho 3 para 5, 3 para 1, né? 1 para 3 no caso. Eu também posso utilizar aqui o menos 68 como alvo. Se eu utilizar o menos 68, eu tenho uma operação de risco de retorno 14 para 1. Só que também é importante ressaltar que como esse LTB aqui, essa LTA, ela já foi rompida e veio ser retestada, se o preço não consegue romper ela a qualquer momento, o preço pode voltar totalmente. Então, nesse momento, a operação já deve estar no 0 a 0. Enfim, eu quero mostrar para vocês um exemplo melhor. Então, eu vou mostrar o exemplo da operação que eu peguei. Todo aquele esquema, né? Todo aquele esquema de Fibonacci, lá do semanal e tal, olha só. Aqui, eu comecei a traçar do semanal, não tinha informação suficiente, vim para o diário, não tinha informação suficiente. O que eu fiz? Eu vim aqui para a fibra do gráfico de 4 horas. Podem ver, esse é o ponto de 7,8 de 4 horas e esse é o menos 27 de 4 horas. Então eu posso utilizar essa região aqui para pegar, para utilizar como alvo. E lá em M3, por exemplo, vocês conseguem ver que o preço ele entra numa super tendência de queda. Ele faz o que? Novamente, topo duplo, olha só aqui. Faz esse fundo duplo, né? Falei topo duplo. Depois faz esse fundo, volta aqui, faz mais um fundo, vem nessa região e faz o quê? Rompe. Olha só, fez fundo duplo. Quem pegou a operação aqui porque viu fundo duplo foi estopado. As market makers toparam essa galera. O preço rompe a LTA, a LTB no caso, vem retestar e eu tive a oportunidade de pegar minha entrada. Entendeu? A gente chama isso de trade de livro. Por quê? Porque exatamente o que está lá no livro, exatamente o que eu tenho no meu caderno, é o que aconteceu aqui. A quebra de estrutura foi exatamente nesse ponto, tá bom? Quebra de estrutura nesse ponto aqui. E depois disso, eu tive a oportunidade de pegar a minha entrada quando o preço rompe, vem retestar, eu traço fibra de onde? Dessa mínima para essa máxima aqui. O preço não chega de fato em 61, mas eu peguei na mesma, porque quando não chega em 61, olha só o que ele faz, olha só, vou apagar aqui. Vou apagar, vou ocultar essa posição aqui. Onde é que está a posição? Vou ocultar, show. Vocês veem que o preço quando sai dessa mínima por essa máxima, ele não chega a tocar 61, certo, pessoal? Ele não chega a tocar 61. Mas depois, como eu fiz lá no gráfico anterior, ele faz o que? Ele expande de novo e retrai. Nessa retração, olha só onde ele para. Ele para exatamente em 78. Nessa região aqui, ele para em 61. E nesse ponto eu tive a oportunidade de pegar a minha entrada. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que de fato, né, o spread me joga um pouco para cima. Lembrando para vocês que estou no tempo gráfico de 3 minutos, então o spread ele me joga um pouco para cima, mas na mesma eu consegui pegar minha entrada com stop de 23 pips aqui e o alvo que eu estou utilizando nesse momento é menos 27. Dessa forma eu consigo ter uma operação com risco retorno de 1 para 8, que é muito, 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 muito bom. Já postei inclusive lá no Instagram, tem uma galera que já viu, né? O SDJPY basicamente foi a mesma coisa utilizada duas vezes. Olha só aqui. Essa região é de 61 ou 78. Bom, deixa eu pegar ali, porque já paguei aquela análise, né? Eu utilizei, eu peguei a operação e apaguei, né?
Vocês podem ver que aqui o preço consolida de novo. Toda a galera que pegou a operação no fundo duplo foi estopada, o preço vem até baixo, vem estopar a galera e vem retestar aqui. M15, acho que fica bem mais claro para vocês, né? Olha só aqui. Estrutura de queda fez o quê? Foi o quê? Estrutura de queda foi rompida. Vocês podem ver isso aqui, ó. Fundo, fundo menor, topo, fundo menor ainda. Foi lá para baixo. Essa região aqui toda que foi feita como fundo duplo, quem pegou a operação aqui, colocou o stop no último fundo, as corretoras market makers fazem o quê? Vem stopar esse pessoal para conseguir ganhar dinheiro. É dessa forma que elas ganham dinheiro. Então, ela vem estopar esse pessoal todo. E depois disso, de fato, o preço rompe a estrutura de queda, rompendo esse topo aqui, que é um topo, digamos que mais imponente nessa região toda. E rompendo esse topo, eu tive a oportunidade de pegar minha entrada. Por quê? Fibonacci do último fundo para essa máxima, olha só onde o preço veio, é 61. E eu peguei aqui, não tive que mexer nada. De fato, eu tô com 61. Entrada linda, o preço passeou aqui nessa região um pouco. Eu confesso que aqui nessa operação, eu senti um pouco de medo, por quê? O preço poderia estar fazendo mais fundo duplo, tá vendo aqui, ó? O mesmo que ele fez aqui nessa região, ele poderia estar fazendo aqui agora. Tem um pouco d'água, pessoal, tô com muita sede. Ok? Ele poderia estar fazendo fundo duplo aqui novamente e depois tentando tirar novamente a liquidez de quem pegasse a operação nessa região. As corretoras market makers poderiam tentar fazer isso, mas quando eu calculo a manipulação de preço, ela não chegaria no meu stop. Ela poderia chegar no máximo em 161 de Fibo e o meu stop está abaixo de 161. E essa operação aqui, eu peguei ela com um risco retorno absurdo. O risco retorno que eu almejo aqui é de 11 para 1, tá bom? E aqui nesse ponto é a mesma coisa. Deixa eu ocultar esse aqui, ó. Ficha de objetos, esse aqui, vou ocultar. Vai ficar só esse aqui, para vocês verem. Bom, vou ocultar por agora também, depois mostro novamente. Perdão. Vocês podem ver aqui, ó. O preço faz o que? Eu peguei a operação nesse ponto. Vou colocar aqui para vocês verem de novo. Então, essa é a primeira operação. Esse é o ponto onde eu pego a operação. Tá bom, pessoal? Esse é o ponto onde eu pego a operação. Top, abaixo. Por quê? Mesma correria, Fibonacci, pá. Quando chega nessa região aqui de preço, eu não pego a entrada. Por que eu não peguei a entrada aqui, pessoal? Se alguém está prestando atenção, eu queria pegar a entrada aqui nessa região, mas por que eu não peguei? Olha só o que o preço faz aqui. O preço faz esse fundo duplo. Eu não gosto de fundo duplo. Eu já sei que as corretoras market makers, por que elas fazem fundo duplo? Então, eu só não pego. E o preço, ele nem tira a liquidez, ele esparra lá para cima. Então, eu perdi a entrada. Eu perdi a entrada aqui de M3 ou M1 mesmo. Sei lá, M1 vocês vão ver. Eu perdi essa entrada, eu fiquei de fora. Então, o que eu fiz? Bom, se eu já perdi aqui no time frame de 3 minutos, agora eu vou procurar lá no time frame de 5 minutos. E no time frame de 5 minutos, era esse ponto aqui que a gente estava vendo, de fundo duplo, olha só. Eu tentei pescar essa entrada aqui. O preço ele não chega em 61. Entendeu? Ele não chegou em 61. Eu não peguei, porque eu armo buy limit, né? Coloco uma ordem de compra aqui. Ele não toca. Não tocando, a gente vai para 15 minutos. Em 15 minutos, o que eu consigo ver? O preço, ele faz toda essa expansão, olha só, ele vai lá para cima e ele começa a retrair. Eu traço Fibo dessa mínima para essa máxima aqui, eu posso pegar a minha operação. Entendeu? Eu posso pegar a minha operação nessa região se eu calculo também. Olha só aqui, eu posso calcular essa manipulação de preço aqui com essa Fibo inversa. Eu vejo que ela chega exatamente em menos 27 nessa região e eu pego a minha operação um pouquinho mais abaixo, exatamente nesse ponto. Tanto é que tem
uma outra FIBO que eu tracei nesse ponto para pegar uma próxima operação. Se eu conseguir pegar essa semana, eu coloco lá no Telegram para vocês. E dessa forma eu pego a minha operação nessa região de preço. Aqui, ó, eu pego exatamente nessa região de preço. Vou escalar um pouco acima até. Deixa eu abrir aqui o MetaTrader, pessoal, aqui no celular, para ver exatamente o ponto onde eu peguei essa operação. Eu acho que não peguei exatamente nesse fim de vela aqui, não. Eu acho que eu peguei um pouco mais acima, hein? Estou posicionado em GBP/USD. GBP/USD nesse momento já está em 1,41. Já está dando uma grana legal. GBP/USD nesse momento. Exato, está interessante aqui GBP/USD. Mas ok, GBP/USD JPY foi um pouco mais acima. Aqui o ponto de entrada está em 63. Acho que foi em 87. Acho que esse foi meu ponto de entrada. Pelo menos é o que o MetaTrader diz aqui. Foi em 87. Bom, esse foi meu ponto de entrada em GBP em USD JPY. Esse foi o meu ponto de entrada. Bom, então basicamente dessa forma, pessoal, é como eu consigo pegar a entrada. E como que eu posso esperar, né, uma próxima entrada? Estou com duas aqui posicionadas. Já fechei várias parciais aqui, olha só. Essa operação, por exemplo, já fechei duas parciais nela. A gente vai fechando parcial no decoro da operação. Não quero que, por exemplo, olha só, a operação chegou nesse nível, ele volta tudo até essa região. Muita gente que não tem coração, como eu também admito que de vez em quando eu não tenho, apesar de saber que a paciência paga, no decorrer da operação eu fui fechando parciais. Primeira parcial eu fechei quando o preço chegou aonde? O preço chegou nessa região aqui, olha só. Era uma região de LTB, que poderia acontecer uma LTB, eu fechei uma parcial. O preço rompeu o LTB, voltou a retestar, eu fiz o quê? Eu tracei uma FIBO dessa mínima aqui, basicamente, olha só, essa aqui para essa máxima, e utilizei 68 como alvo. Quando chegou em 68, eu fechei mais uma parcela. Depois fui lá para cima, devolveu tudo, ok? Continuei posicionado com os lotes que restavam da operação. Nessa aqui eu ainda não fechei nada, porque eu vou começar a fechar a parcela dessa operação aqui quando atingir no mínimo menos 27, que é o alvo que eu tenho para essa operação. Mas, você falou aí que você estava preparando para pegar a entrada. Né? Estava se preparando para pegar a entrada. Como assim? Gráfico de 4 horas, pessoal. Simples. M4. FIBO, a mínima da máxima. Por isso já começou, já fechou candle negativo. Estou esperando uma retração de preço até 61. E eu possivelmente posso tentar fechar uma entrada lá em M3. Tá bom? Eu posso tentar fechar uma entrada lá em M3 utilizando como referência a FIBO em gráfico 4 horas. Tá bom, pessoal? Já falei um pouco aqui, mas olha só. Eu sei que já tá tarde, hoje é quarta, meio da semana, né? Bem chato. Vamos adiantar aí os padrões de mercado que eu quero passar para vocês. E dessa forma a gente consegue avançar para outras coisas depois, né? Na sexta-feira eu quero ainda fazer mais uma live sobre padrões de mercado. Pessoal, deixa o like aí na live, pô. 9 pessoas estão aí na live, só 3 likes. Deixa o like aí na live para ajudar, certo? Bom, vamos falar sobre padrões W. Então, vamos voltar aqui para os padrões de mercado. Pegar aqui. Certo, vamos começar. Padrões de mercado. Padrões de mercado, padrões de mercado. Primeiro padrão, eu já comecei falando sobre ele, que era o Bearish W. Vamos falar agora sobre Bullish W. Bullish W é basicamente esse padrão aqui, pessoal. Olha só. Esse é o Bullish W, tá bom? LTB, nessa região aqui, ó, LTB conecta esses dois pontos. E como você confirma se você tem um Bearish W? Você vai utilizar Fibonacci de novo. Cara, você vai fartar de utilizar Fibonacci se você um dia decidir operar utilizando essa estratégia. Você vai ter que utilizar muita Fibo. Cheio de sono já. Água aqui.
Ok, como você confirma se você tem Biris Deb? Primeiro, você vai traçar fibo dessa máxima para onde? Para essa mínima, para a mínima desse W aqui. Não sei se vocês observaram, mas aqui a gente tem o W. Estão vendo aqui, ó? Esse é o W. E nessa retração aqui, o preço tem que chegar em 61. Aqui não chegou, mas ok, vamos reajustar. O preço chegou em 61. Esse é o ponto onde você pode pegar a tua operação. Você pega a operação aqui, é uma posição vendida. O stop vai ser aonde? O stop, cara, o stop aqui, ele tem um stop que eu geralmente utilizo para esse tipo de operação quando é em time frame muito grande e eu não quero ir buscar a operação lá M3 ou M1. Geralmente é acima do 7,8, tá bom? Você pode colocar stop acima do 7,8. Mas aqui, geralmente também se pode utilizar stop, deixa eu ver aqui, acho que são 28 pips ou 32 pips. Acho que é algo em torno disso. Mas enfim, se você traça o tua FIBO, coloca sempre o teu stop acima do 7,8 quando você opera um Bearish W e um Bearish W não, um Bullish W, vou até colocar o nome aqui na tela. Bullish W, bom. Quando você opera esse tipo de padrão, FIBO dessa máxima para essa mínima e quando o preço chega a 61, você pode colocar, pegar a operação e colocar o stop acima, tá bom? Então esse é o nosso primeiro padrão. Quem não teve tempo para, sei lá, para desenhar, para colocar no caderno, algo assim, depois volta a live que por agora eu vou apagar ele e depois você volta. Mas se você fizer isso, não esquece de marcar também, né, os pontos onde você deve colocar a tua FIBO. E olha só, se você quer confirmar um Bearish W, eu vou apagar essa FIBO aqui, se você quiser confirmar, vai fazer o quê? Você vai traçar mais uma FIBO dessa mínima para essa máxima, e o menos 27,61 tem que confluir, certo, pessoal? Esses pontos, eles têm que ter alguma confluência dessa fibra micro com essa fibra macro aqui. Por exemplo, aqui nesse ponto a gente tem confluência em 68. Então, é seguro pegar essa entrada, tá bom? Se não confluir, se menos 27 e menos 68 estão abaixo do 61 da fibra macro, é melhor ficar de fora e não operar. O alvo, como sempre, você pode utilizar menos 27 dessa fibra macro ou 68, né? 68 também é bastante utilizado. Eu poderia até tentar encontrar padrões de mercado, mas a gente já passou de uma hora de live, né? A gente está bem perto. Mais de 50 minutos de live aqui. A gente já falou pra cacete. Não sei se vale a pena mais voltar, né? Tentar buscar no mercado e tal. Pode demorar um tempinho. Mas ok, vamos falar sobre... Opa, apaguei toda a análise em USDJPY. Não devia ter feito isso não. Apagar aqui. E também. Ah, terá preguiça. Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Então deixa eu buscar um gráfico onde não tem nenhuma análise feita, como eu até tinha, apaguei para fazer com. Ok, vamos falar sobre mais um padrão, né? No caso, o último padrão de mercado para quem opera Forex, Scalp, Day Trade, sei lá, que é o Natural W, tá bom? Esses são padrões de mercado que está em queda, certo, pessoal? O Natural W, ele basicamente funciona dessa forma aqui. Ele vem assim, ó. Ele é bem parecido com o Bullish W. E depois eu vou ter que mostrar para vocês a diferença, né? Se não mostrar a diferença, sei que uma galera aí vai ficar toda louca. Eu também fiquei quando eu iniciei, então. Esse é o nosso Natural W, certo? Fibo, de novo, da máxima para mínima. Esse ponto aqui, ele tem que... Opa! Esse ponto aqui, ele tem que confluir com 61. Mas o que acontece? Esse ponto aqui, ele também toca em 61 antes, tá bom? Então esse é o Natural W. Qual é a diferença pro Bullish W? É isso daqui, olha só. O Bullish W também faz esse movimento, mas ao contrário do Natural W, ele, olha só. Opa, tá aqui. Traçar essa região aqui.
E nós temos basicamente, tá vendo aqui, ó, essa região, ela é tocada pelos 2 pontos do W, no natural W. Aí no bullish W, essa região é só tocada por uma, né, das pontas do W, tá bom? Então vocês podem ver, o esquema de Fibonacci é o mesmo, basicamente. Aqui é da máxima para a mínima, aqui também é da máxima para a mínima, mas aqui nós temos 2 toques. O primeiro toque acontece e o segundo vem acontecer depois, mas aqui já não. Aqui simplesmente o W fica lá para baixo e o preço depois na outra expansão vem pegar de fato a região interessante, né, para executar uma ordem de venda, tá bom? A qualidade da imagem está excelente, Yannick. Acho que a tua internet não está muito boa. Quer dizer, pelo menos para mim aqui a qualidade está boa, né? Não sei se para a maior parte do pessoal também tá ou não. Eu tenho aqui a live também aberta no meu smartphone e a qualidade tá muito show, na minha opinião. A tua internet não tá muito da hora não, Yannick. Verifica isso aí. Eu tenho a live aqui aberta no meu smartphone e tá tudo tranquilo. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de quarta, certo? Espero que vocês tenham... Bom, primeiramente, vocês têm alguma questão? Vocês têm alguma pergunta? Elas têm alguma pergunta? Deixa eu colocar a música de fundo rolando. Vocês podem ter alguma pergunta e eu tô sendo meio apressado, né? Se tem alguma questão que vocês querem que eu responda ou algo assim do tipo. Eu sei que a maior parte das pessoas não opera utilizando Fibonacci. A maior parte das pessoas utiliza, sei lá, padrões de mercado, utiliza médias móveis, utiliza um monte de coisa que eu não utilizo. Mas tudo ok. Tudo ok. Se você faz dinheiro operando dessa forma, tá tranquilo. O importante é ganhar dinheiro. Quem compra faz dinheiro, quem vende faz dinheiro. Quem não faz nada é que simplesmente não faz nada. Entendeu? Então quem tem alguma dúvida, eu acho que esse é o momento de enviar. É o momento de se inscrever no canal também, é o momento de deixar o like na live, tá bom? A live de Forex, acho que eu já não vou fazer mais porque não tem muito. Tendo em conta que até o pessoal foi mais estável, mas a live de criptomoedas tem tido muito mais audiência. Bom, pessoal, eu estou atento no chat e não vi nenhuma questão. Fábio, tranquilo, bora pra cima. Nem preciso agradecer. Mas eu acho que eu vou fazer live de Forex sim. Eu disse que não ia fazer, mas acho que vou fazer mais sim. Eu tenho em consideração comigo, sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou abrir salas no Zoom, aonde eu, sei lá, quando eu tô perto de pegar uma operação, ao vivo mesmo, eu abro a sala do Zoom lá e mostro para vocês. Olha só, galera, se tocar aqui eu vou comprar. Tá bom? Eu acho que eu vou começar a fazer isso, mas isso é um projeto. Estamos em fevereiro, março, abril. Isso é um projeto que eu tenho para junho. Para fazer uma turma, basicamente assim que quando eu estou prestes a pegar uma operação, eu abro uma sala no Zoom e digo, olha galera, por causa disso aqui, isso aqui, eu estou prestes a pegar essa operação. Se vocês estão atentos, quem tiver lá pode pegar junto comigo, né? Quem não tiver, tranquilo também, não tá. Tranquilo. Mas é um projeto que eu tenho lá para abrir. Por quê? Nesse momento eu tô operando para FTMO, né? E eu tô querendo pegar mais uma conta lá na FTMO. Para quem não conhece FTMO, tem um vídeo aqui no canal falando sobre FTMO. Eu tô tentando, né, pegar mais uma conta lá para o início do próximo mês. Eu quero pegar mais uma conta lá, entendeu? Então por isso eu tô meio irregular, digamos assim. Sem contar que essa rotina aqui de live no YouTube, vídeo pro YouTube e tudo mais, tem sido bem desgastante. Por exemplo, eu durmo às 23 agora. Eu tenho que estar acordado amanhã antes das 8 para fazer análise antes do mercado de Londres abrir. Às 13 horas eu tenho que estar muito atento no mercado porque a bolsa de Nova York abre. O mercado ganha mais volume, ganha mais liquidez. Então eu tenho que estar muito atento nesses pontos de pico de liquidez no mercado para pegar as melhores oportunidades, né? É quando as culturas market makers de fato estão lá botando gás no mercado, caçando o dinheiro da galera e eu estou surfando junto com eles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Deixa o vosso like aí para dar aquela força, entendeu? Deixa aquele likeão no vídeo.
Ednei Pinheiro, e vejo você na nossa próxima aula. Vou deixar a live, o fade out da live correndo aí. E é isso, galera. Bora pra cima.